Meus queridos e amados irmãos, abençoados e abençoadas, hoje domingo, dia 12 de agosto, eu estou aqui de volta para vos saudar com uma graça e paz. Queridos, eu desde o último domingo que não gravo um vídeo, a semana para mim foi muito difícil, algumas situações que me impediram de, na terça-feira e na quinta, gravar os meus vídeos. Mas eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Eu estou querendo, a partir de outubro, se o Pai dos Espíritos assim permitir, ao invés de gravar 3 vídeos por semana, gravar de 4 a 5, pois temos muitas revelações da parte de Deus para os eleitos, né? Para os predestinados, para aqueles que têm a mente ativada, para aqueles que estão debaixo do ministério do Espírito Santo. E você, com certeza, vai divulgar, vai compartilhar, vai fazer com que esta palavra chegue a centenas de milhares de outras pessoas. Essa é a minha única preocupação. Eu estou aqui no canal por isso, por causa disso. Eu quero alcançar pessoas, porque eu sei o que eu vivi durante 46 anos dentro desse sistema religioso. O quanto eu fui hipócrita, fui demagogo, pois acreditava em muitas coisas que me passaram, que me disseram, que me ensinaram, e assim eu também fiz, em função das responsabilidades que eu tinha dentro desses lugares. Pregava, dava estudo, ensinava, era consultado, né, pelas pessoas. Quando tinham qualquer dúvida, era a mim que procuravam, e eu passava tudo de acordo com o sistema religioso. Mas a minha mente se abriu, o véu foi descortinado e hoje eu estou aqui, vivendo uma liberdade plena do Evangelho da Graça de Deus. E hoje eu quero ler no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sob o tema, então, quem era essa serpente que falava no Éden? Vou repetir. Quem era essa serpente que falava no Éden? Querido, muitos acreditam, assim como eu um dia também acreditei, que Eva foi enganada por uma serpente falante no Éden. Serpente, como todos nós sabemos, é uma cobra. E então eu acreditei, assim como muitos ainda acreditam, e como muitos acreditaram e hoje já não acreditam mais, que quem enganou Eva foi uma serpente falante, uma cobra que falava, que estava também ali naquele paraíso, ali naquele lugar onde Adão e Eva habitavam. Esse é mais um assunto bastante polêmico em graça para os religiosos. Porque os religiosos não aceitam o nosso ensinamento, a visão, a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus dentro desse capítulo 2 de Gênesis, principalmente os versículos que li, 9 e 17. Porque o Evangelho da Graça para a maioria dos religiosos é uma loucura. Talvez é assim que eles nos taxam. O irmão Levi está louco.
Os pregadores da graça são loucos. Os irmãos que abandonaram o sistema religioso, que deixaram de frequentar os alçapões, são loucos. É assim que eles pensam de nós. E isso quando não nos chama de herege, desigrejados, desviados, que estamos completamente perdidos e que, ao morrermos, nós vamos para o inferno. Inferno como um lago de fogo, um tormento eterno. Porque é assim que, infelizmente, os religiosos pensam de todos aqueles que um dia não tomaram uma decisão em aceitar Jesus como Salvador, que não passaram pela água do batismo, que não participaram de ceia, que, na verdade, seria uma Páscoa, e não participam dos ritos, das liturgias, de tudo quanto acontece dentro desses lugares. Então, essas pessoas vão para o inferno. Haja vista que quando uma pessoa morre, a pergunta dos religiosos é essa: estava na igreja? Já havia aceitado Jesus como Salvador? Se você disser sim, eles dizem graças a Deus. Mas se você disser não, só falta eles dizerem assim: meus sentimentos por não ter aceitado Jesus como Salvador, meus sentimentos por ter morrido sem salvação, meus sentimentos por não ter pertencido a uma instituição religiosa. O que eles praticam e creem os cegam de tal modo que não são capazes de crescer em graça nem em conhecimento. O apóstolo Pedro, que era o apóstolo da circuncisão, mas ele disse assim: crescei em graça e em conhecimento. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. O que é crescer em graça? O que é crescer em conhecimento? É almejar e desejar cada vez mais conhecer o Cristo ressuscitado, conhecer o Cristo ressurreto, ter a mente de Cristo, ser espiritual, deixar de ser carnais, de viver nas práticas das obras, nos rudimentos dos preceitos dos homens, de seguir os homens. Isso é crescer em graça, isso é crescer em conhecimento. A graça nos revela que antes dos personagens lá existentes, já havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, como eu li no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Então, queridos, um quanto o outro já estava lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal, lá já estava. Aonde? No Éden. Aonde? No paraíso. Aonde? No lugar aonde Adão e Eva habitavam. E Deus queria que o homem conhecesse o bem e o mal. E antes de Adão, ela já existia, colocada lá por Deus, pois foi o próprio Deus que lá colocou. Daí que se pergunta: como é essa árvore do bem e do mal? Que fruto essa árvore do bem e do mal produz? Que fruto se colhia dessa árvore do bem e do mal que lá já existia? Essa árvore era literal? É uma pergunta que muitos fazem, é uma pergunta que se faz. Era literal? Queridos, há muitas conjecturas do que podia ser essa árvore. Há muitas conjecturas do que se podia ser o fruto produzido por essa árvore que se encontrava ali no Jardim do Éden. Outros sim, o bem e o mal estava lá no jardim antes da serpente. Na verdade, o soberano, o Deus único, que é absoluto, queria que o homem conhecesse o bem e o mal.
Deus é onisciente. Ele é presciente. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Nada acontece sem que ele permita. Tudo é a vontade de Deus. Os religiosos não entendem assim, não aceitam assim, não compreendem assim. Eles dizem que nem tudo é a vontade de Deus. Haja vista que eles creem, que eles acreditam num ser espiritual, que eles chamam de diabo, que chamam de Satanás, e procuram então colocar tudo na conta desse ser espiritual, como se ele tentasse as pessoas e levassem as pessoas às práticas das coisas ruins. Citam até textos isolados. O diabo, ele ruge como um leão ao seu derredor, procurando a quem possa tragar. E esse diabo que ruge ao derredor das pessoas é o ser espiritual que eles acreditam que existe. Eles não entendem, eles não sabem interpretar o que quer dizer esta palavra, esse texto bíblico, este versículo. Que diabo é este que anda ao derredor das pessoas? Querido, a carne, ela tem levado as pessoas a práticas de muitas coisas que, na verdade, elas não deveriam praticar, porque ainda são carnais. Não se alimentam de comidas sólidas, mas de leite. Se deixam levar por cego que os guiam. Não questionam aquilo que os seus líderes, que dizem ter uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, lhes ensinam. Não pode se questionar. Tem que aceitar tudo que o sistema religioso lhes impõe. E daí que eles saem reproduzindo. Reproduzem tudo aquilo que lá lhes é ensinado, sem nenhum questionamento. A maioria dos crentes não lê a Bíblia. Carregam a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Não conhece a história do povo hebreu. E aqueles poucos que leem, como esses que se dizem teólogos, PhDs, que têm posições, que se dizem ser autoridades espirituais, eles não respeitam remetente, nem destinatário, tempo verbais, pronomes. Época, para quem foi escrito, de quem e para quem. Eles não estão nem aí para essas coisas. Interpretam de acordo com as suas conveniências para fazer com que as pessoas se tornem presas desses lugares. Porque é muito importante para eles afirmarem que o diabo como um ser espiritual existe, que o inferno como lago de fogo e tormento eterno existem. É conveniente eles ensinarem para as pessoas que lá estão que se elas não dizimarem, não ofertarem, a maldição virá sobre a vida dessas pessoas. Eles têm interesse nessas coisas, porque essas coisas fazem com que as pessoas se prendem dentro desses lugares, que nós da graça chamamos de alçapões, e que não queremos nunca mais visitar, pertencer, estar dentro desses lugares. Lugar este que o Altíssimo não habita. Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Antes da cruz se frequentava o templo. O templo foi construído pelo próprio Deus. Fazia parte do Torá, das 613 leis. Então tinha que se fazer, tinha que se frequentar o templo. Mas dias viria, como veio, em que o Pai seria adorado em espírito e em verdade. E esse dia chegou. E ele então faz
de nós o templo, a morada, o tabernáculo da sua habitação, porque Deus é espírito e ele habita no nosso espírito e nos faz com que sejamos seu filho. Deus queria, o soberano queria que o homem conhecesse o bem e o mal. Mas os religiosos dizem que foi o diabo, que foi o inimigo, que foi esse ser espiritual e não Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neste mundo há. Tudo foi feito por ele. Nada sem ele se fez, religiosos. Ele disse, eu criei o bem e o mal. Então eles, os religiosos, dizem que através da serpente, quando na verdade ela não passa de uma metáfora. É isso mesmo. Essa serpente que falou lá no Éden não passa de uma metáfora, usada pelo autor como linguagem de figura para os seus ouvintes da época. Mas eles trazem isso para uma forma literal, como se isso acontecesse, tal como eles leem, tal como eles ensinam, tal como eles explicam. E quando então você, tendo a revelação do Evangelho da graça de Deus, dado pelo Espírito Santo, que é ele quem ativa a nossa mente, é ele quem nos traz a revelação. Não adianta sentar em bancos de seminários, fazer teologia. Eu fiz faculdade de teologia, eu fui professor em faculdade de teologia, eu fui professor em 3 seminários. E hoje eu paro e penso o quanto eu lá dentro desses lugares aprendi e também ensinei muitas coisas que eu não deveria ter ensinado. Eu era cego, fui guiado por cegos e depois passei sendo cego, guiar também outros cegos. Hoje eu trago o entendimento, hoje eu trago a revelação, hoje eu trago essa verdade que leva as pessoas a se tornarem livres, libertas, a viverem a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. E não é isso que a gente vê dentro desses lugares, entendimentos corrompidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A arrogância, a soberba, a falta de humildade não deixa que eles entendam e compreendam o Evangelho da graça de Deus. São orgulhosos, são soberbos, não são capazes de fazer uma reflexão, não são capazes de rever conceitos, como eu revi. Eles preferem continuar no engano, enganando e sendo enganados. Fazendo das pessoas presas desses lugares, fazendo dessas pessoas servos. Servo não tem direito. Quando, na verdade, essas pessoas que lá estão são filhos de Deus, que precisam conhecer o Pai para viver a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. Astúcia e engano é do ser humano, não de uma serpente. Astúcia e engano é do ser humano. É o ser humano que é astuto, é o ser humano que vive enganando. Adão era um astuto. Adão
ele mentiu. Então o homem, com a sua natureza, ele vive com astúcia e vive também enganando. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e porém a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você é um desses que vive também enganando, que vive agindo com astúcia. Moisés é quem conta essa história. A profecia que Moisés relata aqui refere-se a Cristo. Este versículo que eu li tratava-se de Cristo, apontava-se para um futuro. Esse versículo que eu li tratava-se de Cristo e Judas, que era o traidor. Judas traiu a Cristo. Judas era essa serpente. Judas, o ardiloso. Assim como Adão, ardiloso. Assim como Adão, o enganador. Era ele que era esse enganador, esse astuto, essa serpente que lá no Éden usou da fala para com Eva. Adão, que era astuto, Deus disse: não come. Então desperta nele a curiosidade. E com astúcia, sabe o que Adão faz? Ele engana a mulher, como está escrito aqui em Gênesis capítulo 4. Ele, com a sua astucidade, o que ele fez? Ele acusou Eva, descendente do mal. Eva era justa. Dela nascia Abel. Querido, Deus fez uns para a honra e Deus fez outro para a desonra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 21, ele diz assim, 9:21, aos Romanos: ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um para a honra e fazer outra para a desonra. Deus faz um para a honra e faz outro para a desonra. Deus criou Adão, assim como também Eva. Adão articuloso, astuto, enganador. Como já disse, que a serpente no Éden era uma metáfora. Não que uma cobra, que uma serpente literalmente falasse. Mas era Adão que ali estava. O enganador, o astuto, o ardiloso, o mentiroso.
Então, Adão, na sua natureza, na natureza de Adão, ele era uma serpente. Vamos ver o que diz a palavra. No Evangelho, que é o livro histórico que nós chamamos, capítulo 8, versículo 44 de João, diz assim: ó, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Depois leia o contexto, por favor. E quereis executar o desejo dele. O diabo, o opositor, a nossa carne, aquele que se opõe ao Espírito, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Adão, mentiroso, pai da mentira, enganador. A sua natureza era uma serpente. Adão matou toda a humanidade. Toda a humanidade foi morta por causa desse ardiloso, desse acusador, desse astuto, desse mentiroso. Por Adão entrou o pecado no mundo, a desobediência. Diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 13, pois antes da lei estava o pecado no mundo, porque pecado era transgressão da lei. Mas antes da lei estava o pecado no mundo, vindo, procedente de Adão, o pai da mentira, o desobediente, porque desobedeceu a Deus, acusou Eva, a mulher que tu me deste, colocou a culpa nela do que havia acontecido ali. Mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Foi isso que ele trouxe. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão foi o pai da mentira. Ele era o pai da mentira. Mas a religião não. Ela diz que o pai da mentira é o diabo. Porque eles acreditam num ser espiritual. Ou seja, no diabo como um ser espiritual. Então acusa esse tal ser como o pai da mentira. E não vindo de Adão, o mentiroso. Você que mente. É o homem que mente. O homem que vive na prática da mentira. É a sua carne, é o seu diabo, é o seu opositor. É aquele que luta contra o Espírito. Mas graças ao Pai do Espírito, o Espírito é forte. O Espírito está sempre pronto. A carne é fraca. Mas aqueles que são espirituais, ele não vive na prática das obras da carne. Ele se opõe à carne, porque ele tem a mente de Cristo. E assim ele vai reinando e triunfando em graça, vai crescendo em graça e no conhecimento, ele vai avançando, ele vai entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, e tudo quanto ele faz é para o louvor da sua glória. Então quem era essa serpente que falava no Éden? Era uma cobra que lá estava entre Adão e Eva, conversando com ambos, falando com ambos. Isso não tem nada a ver.
essa história relatada por Moisés não traz um entendimento como a religião traz, como a religião ensina. Então fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Então você sabe que hoje, que essa serpente que falava não era uma cobra. Simplesmente isso era uma metáfora usada para que pudesse se entender e compreender tudo quanto ali aconteceu. A árvore já estava lá, bem antes da serpente. O soberano queria que o homem conhecesse o bem e o mal. E o fato de hoje o homem conhecer o bem e o mal, ele só vive na prática do mal se ele quiser, se ele não tiver o entendimento do Espírito. Aí ele vive. E é muito comum a religião levar as pessoas à prática do mal. Dentro desses lugares, as pessoas têm maldade, elas têm inveja, elas se iram, elas se revoltam, elas têm ódio, elas olham as pessoas na carne, elas julgam as pessoas na carne, elas julgam as pessoas pelo que as pessoas são. Elas não são capazes de ver a pessoa no espírito, assim como Deus nos vê em espírito. Deus não nos vê na carne. Eles confundem liberdade com libertinagem. A graça mostra a liberdade em Cristo, a religião mostra libertinagem. É por isso, meus queridos, que dentro desses lugares há uma porção de coisas que acontecem que muitos não sabem e muitos que sabem não querem acreditar. Hoje mesmo eu ouvi alguém dizer assim, porque uma pessoa estava falando do líder de uma grande instituição religiosa. Quando eu voltava agora à tarde das regiões dos lagos, com cerca de quase 10 pessoas. E então uma se levantou e disse, fulano, não fala do pastor, não fala do homem de Deus, defendendo ainda, porque se referia ao dinheiro que esse líder toma dos seus fiéis. Mas alguém ainda defendeu. E é assim que eles fazem dentro desses lugares, eles ainda os defendem. É por isso que muitos deles estão envolvidos numa série de falcatruas, fazendo do templo comércio para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, ensinando, enganando as pessoas com inverdades, levando as pessoas à volta da prática das obras, a fazer tudo que o Cristo Nazareno fez. Como se dissesse para essas pessoas, ainda não foi consumado, ainda não está consumado. Quando o próprio Nazareno, antes de morrer, a sua última palavra foi, está tudo consumado, tetelestai. Eu quero concluir dizendo para você quem era essa serpente do Éden que falava. Adão, ele era essa serpente. A sua natureza era de serpente. Natureza pecaminosa. A serpente, ela é astuta. Ela é prudente. Ela tem uma série de adjetivos. E se aplicava a Adão ali no Éden, como um enganador, ardiloso, astuto. A sua natureza era essa. Eva era justa. Dela veio Abel, o justo. Adão, Caim, que matou o seu próprio irmão e começou a disseminar o mal. Tudo de Abel chegava diante de Deus porque ele era justo.
E Caim, que vinha de Adão, não chegava diante de Deus. Deus não se agradava das suas ofertas, do seu comportamento, porque ele era também enganador e ardiloso, tal como seu pai o era. Adão matou toda a humanidade. Mas, graças a Deus, que o Cristo veio como Messias para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Messias veio, morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E nós, que não éramos filhos de Deus, que não, por não sermos judeus, fomos reconciliados com ele, batizados e sepultados também com ele. Nascemos sem pecado, nascendo já justificado e sem nenhuma condenação. Eu encerro dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos você. Divulgue, compartilhe, dê um like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.